Qual é o seu tempo recorde para solucionar o cubo mágico? Você sabe qual é o recorde mundial? Apenas 3,47 segundos. O chinês Yu Chengdu estabeleceu o recorde em 2018 na competição da World Cube Association. Mas tem duas pessoas que bateram esse tempo extraoficialmente. Tem gravações de um filipino de 14 anos que o resolveu em 2,78 segundos e um garoto chinês de 12 anos que conseguiu terminar em 2,68 segundos. Aposto que você não sabe quem inventou o cubo mágico. Ele nem é tão antigo. No tempo em que seus avós eram crianças, ele ainda não existia. O escultor húngaro Erno Rubik inventou o cubo em 1974. Ele é um designer e sempre gostou de objetos tridimensionais. Aos 29 anos, enquanto brincava com blocos e cordas em seu quarto, o Sr. Rubik criou a estrutura do cubo. Ele teve a ideia, usando 26 pequenos cubos, marcou cada lado dele com adesivos e começou a brincar, reorganizando-os. As cores foram misturadas, o que parecia divertido. Mas então ele queria colocá-los de volta em ordem, formando cada lado com uma só cor. Mas essa tarefa mostrou ser algo incrível. Foi quando o Sr. Rubik percebeu que tinha acabado de inventar um quebra-cabeça. Seu recurso foi alinhar os 8 cubos de canto primeiro. O que é engraçado é que o Sr. Rubik levou um mês inteiro para encontrar a solução. Logo após, ele solicitou a patente. Os primeiros cubos mágicos foram produzidos no final de 1977. Você sabe como esse quebra-cabeça foi originalmente chamado? Cubo mágico. No Brasil ainda é chamado assim, porém seu nome foi alterado para cubo de Rubik, para que fosse patenteado em outros países. Quantos arranjos possíveis o cubo padrão de 3x3 tem? 43 quintilhões. Aqui está o número exato. Para colocar isso em perspectiva, se você transformá-lo uma vez por segundo, precisará de 1,4 trilhão de anos para passar por todos os arranjos possíveis. É um número 100 vezes maior do que a idade do universo. Pode parecer surpreendente, mas o cubo mágico não foi um sucesso imediato. Ninguém se interessou porque eles eram apenas armazenados em caixas em feiras, entre outros brinquedos. Mas um vendedor notou o potencial, decidiu apostar e começou a promovê-lo. A equipe começou a apresentar os cubos, mostrando como resolvê-los, e logo ele se tornou um enorme sucesso. Atualmente é um dos brinquedos mais vendidos da história, juntamente com Hot Wheels, Barbies, bonecas Pimpolho e Legos. Ao longo das décadas, mais de 450 milhões de cubos foram vendidos em todo o mundo. O primeiro recorde mundial do cubo mágico foi estabelecido em 1982 por um estudante que o resolveu em 22 minutos e 95 segundos. Tenho que admitir que, antigamente, essa velocidade era algo excepcional, porque o cubo original era muito mais difícil de girar, o que diminuía significativamente a velocidade. Os modelos modernos são muito mais atualizados. Eles têm mecanismos de rotação melhores e ímãs que permitem que os pequenos cubos se encaixem na posição. Dessa forma, uma pessoa não precisa girar por completo e pode realizar até 12 voltas em apenas 1 segundo. O que você acha? Em quanto tempo um robô consegue resolver um cubo mágico? Em 2018, alguns estudantes do MIT construíram um robô com esse objetivo. Precisou de apenas 0,38 segundo. Ele tem uma vantagem considerável em velocidade em comparação com os humanos. Pode fazer 55 voltas em 1 segundo, o que é 5 vezes mais rápido do que uma pessoa. Outra coisa é que a máquina resolve o cubo com muita precisão, sempre colocando as peças com perfeição. As pessoas que resolvem rápido usam uma técnica quando cortam cantos, para economizar tempo. Isso significa que elas não terminam o movimento antes de começar o próximo, já que o próximo movimento colocará o anterior no lugar de qualquer maneira. Se os humanos conseguissem atingir a velocidade de um robô, o fato de cortar cantos devido à precisão limitada só fará o cubo quebrar. Mas 3 segundos ainda é bastante impressionante. Eu preciso de 1 hora e com uma folha de dicas ao lado. Você sabe quem mais é obcecado pelo cubo além dos adolescentes? Os matemáticos são hipnotizados por ele há décadas. Eles têm se ocupado tentando encontrar o algoritmo mais eficiente para resolver o cubo. Existem muitas técnicas. A solução original do Sr. Rubik é primeiro alinhar os 8 cantos. O mais comum é completar a camada superior primeiro, o que requer até 120 voltas para resolver o quebra-cabeça. Quantos movimentos a técnica mais eficiente requer para resolver o cubo? Os matemáticos calcularam que seriam 22 voltas. Curiosamente, a técnica ainda não foi descoberta, então talvez você possa descobrir isso para nós.
E considerando que é possível fazer 12 movimentos em 1 segundo, você poderia resolver o cubo em menos de 2 segundos e ser o novo recordista mundial. Mas sim, a técnica mais rápida já descoberta requer 52 voltas. O divertido é que, até o final, o cubo parece estar todo bagunçado e, de repente, tudo se encaixa com apenas mais algumas voltas. A técnica foi descoberta pelo matemático britânico Moran B. Thistle, que a criou usando um computador e as regras de uma teoria de grupo. Você sabe quem escreveu um dos melhores livros para iniciantes aprenderem a resolver o cubo mágico? Um adolescente. O livro se chama You Can Do the Cube, ou em tradução literal, Você Pode Resolver o Cubo. Em 1981, um estudante de 13 anos inventou uma solução para o cubo e criou uma folha de dicas para seus amigos, que era muito simples e podia ser entendida por novatos. Um dos amigos mostrou para o seu pai, que trabalhava em uma editora. O pai gostou tanto que ajudou o garoto a transformar essa folha em um livro publicado, um best-seller. Você já ouviu falar de uma Rubik's Snake? Depois do cubo, Rubik continuou produzindo brinquedos. Infelizmente, nenhum superou o sucesso do cubo, mas esta cobra também é bastante popular e você pode torcê-la produzindo diferentes formas. Você sabia que pode participar de campeonatos de resolução do cubo mágico? O primeiro foi organizado pelo Guinness Book of Records e foi realizado em 1981 em Munique, Alemanha. No ano seguinte, já foi um campeonato mundial realizado em Budapeste. Após o Mundial de 1982, o seguinte só aconteceu em 2013 em Toronto. Depois, houve um campeonato mundial a cada 2 anos. Tradicionalmente, cada participante resolve o cubo 5 vezes, e a média nas 3 performances do meio é contada como o tempo final e determina o vencedor. Então, o detentor do recorde pode não ser o vencedor da competição. Mas, é claro, o registro entra na história. Aposto que você não sabia que também existem outros eventos com variações em como resolver o cubo. Um deles exige que você o resolva de olhos vendados. Os participantes primeiro olham para o cubo, para identificar o estado em que está e pensar na estratégia. Então ficam de olhos vendados e o resolvem. Então o tempo corre, ao examinar o cubo antes de vendar os olhos e depois de vendá-los, até que a pessoa resolva o cubo. O recorde é de 14,61 segundos. Foi registrado em 23 de março de 2022 em Orlando. Outra variação é a solução de cubos usando apenas uma mão. O recorde aqui é de 6,83 segundos. O cubo mágico também tem muitas variações. O padrão é 3x3x3. Tem também um cubo 4x4x4 chamado Rubik's Revenge, a vingança de Rubik, ou Master Cube. Foi inventado em 1981, 7 anos após o original. O recorde de resolver este é de 17,42 segundos. O cubo 5x5x5 é chamado de Professor Cube, ou o cubo do professor, e o recorde é de 33,02 segundos. O cubo 6x6x6 é chamado de V-Cube 6, tem um recorde de 1 minuto e 9 segundos. O 7x7x7 é chamado de V-Cube 7, com um recorde de 1 minuto e 40 segundos. Os recordes de todas essas variações foram feitos por uma pessoa, o americano Max Park. Tem também um cubo 2x2x2, um Pocket Cube, ou um mini cubo. O recorde é mantido por um polonês e é de 0,49 segundos. Fiquei surpreso, mas acontece que, para fazer o cubo girar mais rápido, os concorrentes o lubrificam com óleo. É permitido fazer isso no campeonato também. E ainda assim, as pessoas encontraram maneiras ainda mais malucas de resolver o cubo. Em 2003, Dan Knights resolveu o cubo em 40 segundos durante uma queda livre antes de abrir o paraquedas.